Então, ó, nesse momento, nós vamos falar um pouco de como fazer o manejo de uma área de um tafo. Né? Aqui vocês podem estar observando que nós estamos buscando fazer a cobertura desse solo. Então, se fosse para estar descoberto 100%, a natureza não deixava lá, geralmente as plantas nativas, que a gente chama de ervas daninhas, enfim, sempre está buscando cobrir o solo. Então, o solo ele foi feito para estar sempre protegido, sempre coberto. E é isso que a gente tem buscado fazer. Então, a gente costuma dizer que quando a planta ela cumpre a sua função, né, chegou a hora de a gente começar a fazer uma manutenção, né? E se tem também muitas plantas em uma área pequena, a gente precisa fazer um pouco do raleamento, onde aqui já foi feito. Aqui antes tinha muito mais plantas e a gente já foi fazendo o raleamento, inclusive deixando um espaço aqui. Aqui está crescendo um pé de urucum. E eu costumo dizer que em SAF a gente geralmente abandona enxada. No espaço do sistema agroflorestal, a gente costuma muito utilizar duas pequenas ferramentas, que é um facão e uma tesoura de poda, para a gente poder fazer esse aproveitamento aqui, que a gente costuma não estar fazendo aqui capinas constantes, porque não é isso que a gente propicia. Então a ideia aqui é a gente poder fazer a poda e ir produzindo matéria orgânica. Então esse espaço aqui já foi feito anteriormente uma pequena manutenção, já foi feito duas manutenções, tanto da poda do aipim, quanto da seleção aqui de algumas plantas. Pode observar que aqui tem um feijão de porco que está com a vagem verde, e aqui já tem um feijão de porco que a gente deixou ela aqui para poder produzir sementes para estar fazendo novos plantios futuramente aí. Então, e fazendo recomposição e adubação de solo. Mas todo esse espaço de casca, de grão, então vai ficando aqui no mesmo ambiente. Então o que acontece? O facão parece ser uma ferramenta grosseira, mas ela tem sua grande vantagem. Vou só cortar aqui e mostrar um pouco. Como esse aqui já deu fruto, já deu as suas vagens, então está na hora de fazer. Poderia ser a tesoura de poda, mas fazer aqui esse espaço, cortar para virar novamente cobertura morta, que alguém diz que é morta, mas é para trazer vida. Se eu quiser tirar aqui e fazer uma poda desse guandu e ele rebrotar, eu sempre faço um corte nesse sentido. Então, para quê? Porque isso aqui vai evitar que entre água, que termine virando uma bactéria, uma broca, um negócio. Então, o corte sempre de baixo para cima. E aqui a gente vai fazendo, diminuindo o tamanho e virando cobertura. Esse guandu ele vai brotar novamente. Se quiser que um dia ele produza vagem, que produza grão, a gente deixa. Senão a gente vai só fazendo com que ele produza biomassa. E nessa manutenção, a gente pode ir, à medida do possível, incrementando aqui no meio que a gente desejar colocar uma pitanga, um maracujá, uma goiabeira, enfim, e colocando aqui, fazendo o nosso sistema da forma que a gente imagina. É interessante
que o fato da gente fazer essa manutenção e sempre buscando cobrir o solo, a gente vai estar contribuindo, né, para esse solo de uma forma tão interessante, tanto no ganho, né, da vida do solo, né, questão microbiana, tudo mais, tanto na questão da temperatura, né, do melhoramento do solo, tudo isso, né, do enriquecimento, né, porque se a gente for descobrir aqui, a gente vai perceber claramente uma diferença muito grande desse ambiente aqui ao lado que está descoberto para esse ambiente aqui. Aqui nós vamos ter uma fertilidade maior, aqui nós vamos ter uma temperatura bem melhor, né? Bem mais amenas. Aqui a gente vai ter uma fertilidade, um ganho muito grande. E sem contar de um monte de pequenas vidas que estão aqui trabalhando, fazendo essa decomposição desse material, dando condição de um melhor enriquecimento da fertilidade desse solo. Então, é isso que a gente está propondo e é isso que a gente sempre está acreditando e que o sistema agroflorestal nos propicia. Então, esse enriquecimento é muito grande, né? Jamais nenhum ser humano vai querer ficar, né, uma hora de meio-dia, uma hora da tarde, em cima de uma areia quente, descalço. Então, a mesma coisa é a planta. Se eu dou condição e propicio um ambiente, né, uma temperatura mais amena para aquela planta, automaticamente ela vai deixar de sofrer um estresse, ela vai produzir mais, ela vai desenvolver melhor. Enfim, então ela vai ter uma rentabilidade, né, e um ganho tremendo. Além disso, né, nós temos aqui a bananeira, que ela está fazendo o que? Ela está cumprindo o seu papel, que é de criar aqui o pé de cacau. Então provavelmente aqui daqui uns dias esse pé de bananeira ela vai deixar de existir, né? Porque ali já vai ter o pé de coqueiro que já vai ajudar, não vai criar ele, mas vai ajudar a trazer o sombreamento e dar uma condição no ambiente para ela aqui. Além disso, todo esse material que a gente vai trazendo, que as próprias plantas vai produzindo, né, isso vai trazer um enriquecimento, né, para o nosso solo, que é a questão da fertilidade, né, onde aqui nós temos uma diversidade de plantas. Então, a gente sabe que a bananeira ela é rica em potássio. Nós sabemos que o guandu, o feijão de porco e a mamona são ricos em nitrogênio. Nós sabemos que todo esse material que a gente vai produzindo aqui, ela vai contribuindo com a fertilidade, a questão do nosso solo. Isso vai nos favorecer para que a gente não esteja dependendo, né, da aquisição de insumos sintéticos. E isso, além do ganho da fertilidade do solo, a gente também vai ter um ganho econômico. Se eu deixo de comprar um fertilizante sintético que está aí baseado no dólar, baseado no preço da soja, né, que cada dia que passa está mais caro do que a gente imagina, a gente vai estar deixando de fazer essa aquisição e vai inclusive ter aqui uma produção com o menor custo possível, né, para a nossa alimentação. Então, o sistema agroflorestal, né, na sua manutenção, vem sempre visando a recomposição, né, dessa matéria orgânica, tentando visar a cobertura desse solo, melhorar a vida microbiana desse solo, melhorar a temperatura desse solo, né? E sem contar que a fertilidade, né, de uma camada 100% orgânica, né, agroecológica, ela vai ser muito mais enriquecedora
do que se a gente tivesse colocando aqui nesse solo adubo sintético. Então, essa manutenção é com essa finalidade da gente poder estar trazendo aqui, dando essa condição ideal para que as plantas possam desenvolver sem que uma possa atrapalhar a outra, né? E também, claro, que essas mesmas plantas, todas elas têm a sua função a cumprir, né? Fixar nitrogênio, virar biomassa, né? Ajudar a fazer a cobertura e amenizar a temperatura, enfim. E com isso, sempre quem vai ter um resultado positivo, quem vai ter um ganho, é o agricultor familiar. Então, no geral, o sistema agroflorestal nos dá essa possibilidade de a gente estar fazendo essa diversificação, tendo uma área bastante povoada com diversas plantas, tendo um policultivo e, consequentemente, a gente cuidando, né, desse espaço para que ele possa nos favorecer e nos fornecer futuramente alimento de forma contínua, né, visando aí saciar, né, a nossa fome e nos trazer uma qualidade de vida, né, bem melhor do que a gente espera, né? E pau na moleira. Então, para que a gente possa compreender essa questão do sistema agroflorestal, onde a gente está sempre orientando a inserção de uma diversidade de plantas de vários estratos, é preciso que a gente compreenda também. Não é que a gente vai dizer que tem que se plantar debaixo das árvores, não é só isso. O que a gente está dizendo é que a gente precisa compreender, né, como é que a gente consegue implantar vários estratos na mesma área, onde uma planta não possa atrapalhar a outra. Então, por exemplo, eu estou aqui no espaço onde tem um cajueiro que abaixo dele tem outras plantas que precisa de sombra, né? Talvez não de 100% do seu tempo da sua sombra, de pouca sombra, né? De uma luminosidade baixa, mas que todas elas precisam disso. Então, senão não vai de fato ocorrer o processo fotossintético, né? Mas assim, é bom que a gente compreenda que a gente coloque vários estratos onde uma não vai atrapalhar a outra. Por exemplo, a gente sabe que a bananeira ela pode ir na sombra, mas ela também vai no espaço aberto. Mas o cacau ele não vai, então ele tem que estar na sombra. Nós sabemos que o aipim, por exemplo, né, se ele ficar debaixo de muita sombra, ele não vai ter um rendimento que ele precisa ter. Então ele precisa estar numa área que de fato esteja sol, né? Nós temos a vinagreira, né, que está ali do lado, né? Nós podemos ali ter um exemplo muito claro e no momento a gente pode até observar isso. Nós temos uma que está tendo sombra, olha o estado dela como está, linda. Nós temos outra que está tendo aqui metade do talvez 50% do sol, já está dizendo que não está bem. E as outras estão sofrendo mais ainda, que já está bem mais murcha. Então a gente consegue perceber isso claramente, que se ela tiver sombra ela vai bem melhor. Então esse olhar clínico que nós temos que ter na hora de fazer esse planejamento de inserção das plantas naqueles espaços. Então tem plantas que não vai de forma alguma, né, no sol intenso, então a gente precisa dar uma proteção maior a ela. Tem outras que conseguem ir, né? Nós podemos observar, por exemplo, né, como está ali a mamona. Então, em pleno sol, mas ela está bem, produzindo, inclusive, e produzindo bem. E ao lado dela aqui está o guandu também, dizendo que quer produzir. Então, isso é coisa que a gente precisa estar observando, né, para que a gente não possa cometer o erro
de colocar debaixo do pé ali da mamona ou da bananeira uma planta que precisa de sol. Ou o inverso, colocar no sol, né, uma planta que precisa, né, de mais um espaço de sombreado. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. Pode observar ali que a bananeira que está no sol o tempo todo está com as folhas queimadas. Então ali ela vai sofrer mais para poder produzir, ela vai interromper, ela vai ter um desenvolvimento tardio, né? Não vai conseguir corresponder igual uma planta ou igual a banana que tem ali um pouco mais, né, de um espaço sombreado. Assim como se o cacau estivesse no sol e estava todo queimado, certamente não estava desenvolvendo. Então esses cuidados, esse olhar, né, que a gente precisa ter para que a gente possa ter sucesso de fato, né, no sistema agroflorestal. E a gente entender quem é que pode estar no extrato maior, que aguenta sol, que tem ali, precisa de luz o tempo todo. Quem precisa no extrato um pouquinho menor, que precisa de uma luminosidade menor, né? E quem de fato precisa estar na parte baixa ali, precisa de um cuidado, né, do sombreamento mais alto, mais intenso, para não sofrer muito com essa questão da luminosidade. Então, são esses cuidados que a gente, à medida do momento que a gente vai desenvolvendo, a gente vai percebendo e vai constatando quais são as plantas que a gente sabe e que deve colocar em um espaço mais aberto. Então, é nesse sentido que a gente está sempre chamando a atenção para que a gente não possa cometer erros grandes, para que a gente possa ter sucesso de fato, né, nesses sistemas. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.